O livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim. O tema é Os Magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram de Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos as suas estrelas no Oriente e viemos adorá-lo. A mensagem desta manhã está aqui, do versículo 1 ao versículo 2. Nós estamos próximos a chegar um mês de dezembro, onde há a comemoração de quase todo mundo, no Brasil. As religiões diz que comemora o Natal, no dia 25, que diz que aquilo ali é o nascimento de Jesus. Mas não tem nenhum fundamento aqui, não tem nenhuma escrita aqui marcando que aquele dia é o dia do nascimento de Jesus. Aqui não fala o dia, Diz que tendo Jesus nascido, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Então, ele nasceu no tempo do rei Herodes, mas não diz no dia 25 de dezembro, Não diz no dia de nenhum outro mês, E versículo 2 diz, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E naquele tempo, as adorações eram de carne mesmo, de boca mesmo, de presença mesmo, Mas isso aí era dentro dos mandamentos, dos tribos da lei de Moisés. As pessoas que eram chamadas como pessoas de Deus, como servos de Deus, como homens de Deus, eles adoravam carnalmente, eles oravam carnalmente, eles praticavam sacrifícios direcionados para Deus. Mas esse menino cresce, esse menino prega o Evangelho de Cristo, o Evangelho dele próprio, porque ele é o Cristo, ele é o Deus, ele é o Jesus. Prega o Evangelho verdadeiro, e depois o povo matam ele. E por que ele mata? Porque os sacrifícios antes dele era de bodes, era de boi, era de carneiros, chamado cordeiros. Até pombos matava antes dele para perdão de pecado. Mas Deus de lá moveu seu coração, olhou para a terra e viu que ninguém era abençoado, ninguém era perdoado, ninguém era salvo com esse sacrifício de animais. Então, o que Deus pensou, realizou. Se eu vou descer a terra, eu vou nascer na terra, eles vão me matar na terra como um único, como um último sacrifício. Eu vou ser o Cordeiro da Páscoa, Eu vou ser o Salvador das vidas, eu vou ser o abençoador, eu vou ser o perdão dos pecados de todos. Se dirigiu ao Rio Jordão, onde João batizava as pessoas para arrependimento dos pecados. E João rejeita batizar, João recusa batizar. E ele diz, me batiza João para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, João está batizando as pessoas para arrependimento de pecado, mas Jesus é batizado nas mesmas águas
cumprimento de lei, para cumprimento de justiça, para que todas as pessoas, a partir daquele dia, sejam batizadas ali na sua carne. E Jesus é morto depois. Prega o Evangelho e depois, aos 33 anos, é morto. E Jesus ressuscita. Então, a ressurreição de Jesus e a morte de Jesus tem duas coisas. Morrer, ele está encerrando os sacrifícios. Ele está encerrando as adorações por boca, as adorações por corpo, as adorações em templo, morrer. E ressuscitar, ele está abençoando, ele está salvando, ele está modificando, fazendo com que as pessoas não vivam mais na lei de Moisés, mas vivam na graça, e não só os judeus, porque agora não há mais grego, não há mais judeu, não há mais servo, não há mais livre, porque todos são um em Cristo Jesus. Da sua para cá, as pessoas são judeus pelos seus países, sabe? Mas não são lei mais de Moisés, não são mais lei mais de profetas. Eles agora vivem segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Então, essa mudança Cristo fez no Espírito. Ele nos transformou a todos e nos chamou de filho, nos chamou de abençoado, nos salvou, chamou de salvo. Lá no livro de Malaquias, que diz que as pessoas são ladrões, que as pessoas são amaldiçoadas, e no final pede dízimo, é lá ainda na lei de Moisés que tinha se batido carne a carne. As pessoas brigavam por honra, brigavam por glória, brigavam por comida, né? Mas agora aqui na lei de Jesus, da graça para cá, todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos, todos nós somos salvos, todos nós somos abençoados. Ele nos santificou e nos transformou e nos fez salvos, nos fez abençoados, nos fez filhos. E essa é a mensagem para esta manhã.